E o bate-papo de hoje é um tema muito importante e que tem impactado a maioria das empresas: o apagão de mão de obra. Mas será mesmo que está faltando mão de obra? Ou o mercado mudou e as pessoas acompanharam essa mudança? Esse é o tema de hoje. Vem com a gente. E aí, Andréia, como que a gente chegou até aqui? Uma boa pergunta, né, Karine? Com tantas mudanças, né? Vemos aí as empresas mudando, o mercado mudando. Uma grande mudança foi a pandemia. As pessoas começaram a olhar para dentro, para si mesmo, buscando se conhecer, buscando no trabalho também uma autenticidade. Veio a tecnologia, né, que nos trouxe também aí para o home office, mudou a nossa perspectiva. A tecnologia no trabalho também, mudando as pessoas, trocando as pessoas de função. Então teve bastante mudança. Sim, Andréia, essa mudança começou bem antes da pandemia, né, e só acelerou. O tema apagão de mão de obra, ele tem sido falado há vários anos. Com a pandemia, isso acelerou, né, a gente percebeu que as pessoas mudou o comportamento, mudou as preferências, a gente percebe também que o mercado mudou, né, então as empresas que ainda não estavam aí usando, né, a tecnologia, não estavam no mercado digital, precisou estar nesse mercado a partir da pandemia, e aí a gente viu, né, essa mudança acontecer, que acelerou muito, e aí chegou, né, nesse patamar que estamos hoje. Hoje, mais de 60% das empresas estão com demandas de vaga e não conseguem cumprir, né, não consegue contratar. Então, o mercado mudou muito, as pessoas têm preferências, né? Hoje as pessoas buscam também por mais flexibilidade no trabalho, com mais autonomia. Então, a gente vê aí também que algumas plataformas têm oferecido esse trabalho, né? E a gente trabalha também com muitas vagas, com muitas demandas. A gente percebe que essas plataformas, elas realmente têm demandas, né, de contratação em formato ali autônomo, e que as pessoas também têm dado preferência. Você tem visto isso no seu mercado? Com certeza, né? Eu que venho da área de hospitalidade, que a gente trabalha com entretenimento, serviços diretos ao público, que na pandemia nós paramos. Então nós tivemos, realmente foi uma parada de função, né? De negócio mesmo. Fomos para casa, muitos fecharam. E essas pessoas saíram do nosso mercado. As pessoas procuraram alternativas. As pessoas hoje querem empreender. E muitos que foram não voltaram. Então, nós não temos a mão de obra preparada. Então, o apagão é da mão de obra que estava antes, não exatamente, acredito, da mesma mão de obra, que tem que ser treinada, que tem que ser atraída, que tem que ver nessas empresas o porquê de estar nessas empresas. E as pessoas realmente mudaram o seu modo de procurar as empresas também. Sim, sim. Eu costumo falar que do mesmo jeito que as empresas, elas buscam o candidato e avalia, hoje o candidato também avalia, né? Então, por uma questão ou outra, uma flexibilidade ou outra que essa pessoa consegue ter, ela escolhe, né? Então, além das empresas escolherem os profissionais, eu vejo muito isso, que os profissionais também escolhem porque é oferta e demanda, né? Tem muito mais oferta de vaga do que pessoas procurando trabalho. Então, hoje eu vejo isso muito, assim, no dia a dia, que realmente as pessoas escolhem. E aí a gente precisa ser competitivo no mercado, não é mesmo? Então, essas pessoas, assim, muitas vezes escolhem para morar mais perto, né? Para que seja mais flexíveis os horários. Como nós vamos adaptar essas empresas, que as empresas também não são tão fáceis de mudar, né? Às vezes são engessadas, às vezes tem muitas pessoas junto, não dá para agradar as pessoas todas, e a empresa tem que ter seu propósito. Como que essas pessoas vão se identificar? Muitas vezes é simplesmente morar perto, muitas vezes ter propósito de família, né, com sua própria realidade, seus conceitos, seus valores. Sim, eu vejo muito isso também, Andréia. As pessoas, elas não querem só trabalhar. Elas precisam de um equilíbrio entre a vida pessoal e o profissional. Então, ela vai priorizar, sim, trabalhar próximo de casa, conseguir estar mais próximo da família. Com a pandemia, isso acelerou muito, porque colocou todo mundo dentro de casa, né? E aí, muitas pessoas perceberam que deslocamento de trabalho demandava muito tempo, né? E por isso também mudou. Então, foi uma mudança de cultura, né? Uma mudança de comportamento. E agora a gente precisa adaptar essa mudança. Eu tenho um exemplo até, foi antes da pandemia, mas hoje ele tem me instruído, me mostrado que nós podemos adaptar.
Na área de hotelaria, por exemplo, eles trabalham sábado, domingo, feriado. E isso é uma das coisas que nos impede muito de atrair pessoas. Sim. E os jovens, por exemplo, querem namorar sexta à noite, sábado à noite. E nós tínhamos garçons. E aí nós buscamos o quê? Uma escala que cada dia da semana ele ia folgar retroativo. Então, é sábado, sexta, quinta, quarta, que aí isso deu a ele a possibilidade de estar um sábado e uma sexta com a namorada, em família, né? E não só o domingo que é por lei, né? Que não só aquele domingo do mês, porque ele também prioriza os outros dias das semanas, né? Então, buscar soluções que atendem às empresas, objetivos, atendem ao cliente e, ao mesmo tempo, atrai essas pessoas, principalmente os jovens. Sim, sim. Sem precisar de investir nenhum real a mais, né? Criatividade. Sim, sim. Eu vejo isso muito também, né? A gente precisa se reinventar e usar da criatividade. Já vi de tudo. Já vi mudar a data de pagamento para atender, né, a data do colaborador. Coisas simples que não vai mudar nada, né? Já vi também questões de benefício e adaptar o benefício, porque às vezes a empresa oferece um benefício que não é atrativo para aquele colaborador, né, para aquele conjunto de colaboradores. Então, ouvir também, né, Andréia, é muito importante essa escuta ativa da equipe, porque muitas das vezes ela tem a solução, né, para a gente poder trabalhar. E aí é flexibilizar mesmo, é ver o que dá para fazer, sem precisar onerar a empresa, né? São ajustes que qualquer empresa pode fazer, não é mesmo? A prática é usar a teoria que é tão interessante quando a gente fala de escuta, né? Quando você escuta a pessoa, nem sempre você precisa concordar. Né? Mas ouvir, como você falou, a escuta ativa, né? Ouvir, levar para si, analisar, trazer uma proposta, porque eles também querem participar do processo. Sim. Eles querem estar dando ideias. Muitas vezes, a maioria das vezes, na verdade, as ideias estão na ponta. Sim. Porque é quem está atendendo o cliente que sabe, é quem está fazendo o produto ali que vê a dificuldade de fazer. Então, pode melhorar o método, pode buscar a tecnologia. Porque a tecnologia, ela ajuda, mas se o humano não estiver aberto à tecnologia e não acreditar nela, ele não implanta ela bem. Ela não tem o mesmo resultado que poderia ter. Então, até para usar a tecnologia, eles têm que ter um propósito. Sim. E tem que estar bem claro o propósito, né? A estratégia que vai ser usada para que as pessoas possam engajar. Sim, com certeza, Andréia. E na maioria das vezes ele tem a solução ali na ponta da língua, né? A gente precisa realmente ouvir. Então, uma dica, né, para todos os líderes e gestores, empresários, é que escute a sua equipe. Na maioria das vezes ele tem a solução, a equipe tem a solução para aquele problema, né? Então a gente tem que estar muito próximo, cada vez mais próximo da nossa equipe. Uma coisa que, por falar em liderança, né? O apagão também foi da liderança. Né? Nós não temos hoje líderes formados. E nós não temos exemplos de líderes. Muitos dos líderes que hoje estão nas empresas, os funcionários que entram não querem aquele espelho. Então, eles nem querem ser líder. Porque líder é isso? Líder é não fazer nada da minha vida, não ter horário, a liderança está indo muito contra os propósitos da vida das pessoas. Sim. Então, eu falo, o hotel, por exemplo, ou uma empresa que não fecha, que está 24 horas aberta, mas a pessoa vai para sua casa e vai querer descansar. Sim. Então, seguir regras, horários, escalas, respeitar as pessoas, não ter o tempo todo em casa com o celular da empresa. Então, assim, uma das coisas que eu coloco muito vai para casa, o celular da empresa fica na empresa, porque não é 24 horas que as empresas esperam que aquele líder não desligue. Né? Então, aí que exemplo que ele está fazendo para quem está entrando? Eu não quero isso, né? Sim. Então, não. Qual é a liderança nova? Se a gente trouxer a luz para a liderança, nós podemos atrair mais pessoas. Com certeza. E é bem nesse sentido, Andréia, que os jovens de hoje não querem ser líder. Eles tiveram um péssimo exemplo, né? Eles viram, na maioria das vezes, seus pais dedicando muito, não tendo vida social, não tendo vida, né, após o trabalho, tendo essa sobrecarga de estar sempre sobre aviso, de estar sempre com o celular. Então, a gente criou esse estereótipo aí, e que hoje as gerações novas, elas não querem ser líder. Se líder ser assim, eu não quero, né? E aí a gente poderia ter um outro podcast só para falar
falar das novas gerações, né, que têm demandas muito diferentes das nossas, mas que o mercado precisa adaptar, porque daqui a pouco eles vão ser a grande maioria. Até 2060, eles serão mais de 70% da mão de obra. Então, a gente precisa estar preparado para isso. E é a mão de obra que nós temos, é a empresa que nós temos, é o mercado que nós temos, e aqui que nós precisamos ser criativos. Inovar, né? Que não é fazer totalmente diferente, mas fazer um pouquinho diferente para encaixar na nossa estratégia. Porque como negócio, nós temos que estar entregando para o cliente um produto, um serviço, dando resultado. E como, então, fazer esse resultado, fazer essa estratégia dar certo com esse mercado que é bom e vem com vontade. Sim. Eles vêm querendo fazer. Porém, temos que juntar essas duas estratégias, fazer uma estratégia para juntar essas duas pontes. Sim, sim. Na minha equipe mesmo eu tenho gerações mais novas, e eu vejo que realmente eles têm demandas de usar, né, aquilo que eles têm de melhor, que é a criatividade, eles gostam de participar. Então é a forma também com que foi feita gestão até agora é que precisa mudar. Né? Precisa trazer essas pessoas para próximo. Eu ouço, às vezes, muito empresários, né, e profissionais de RH e gestores falar assim, eu não quero profissionais da geração tal. Mas ele é o futuro. A gente não pode cercar disso. Não tem como. A gente vai precisar adaptar a essa nova geração. Né? Não é claro, a gente tem os nossos limites, as pessoas também vão precisar adaptar, as empresas têm suas demandas. Como você disse, né, o segmento, às vezes, exige que trabalhe final de semana, então não tem como adequar. Mas tem coisas que a gente vai precisar trazer, né? Muito dessa escuta ativa, muito de trazer essa inovação, essa participação desses jovens, porque ele é o futuro da mão de obra que a gente tem. Uma coisa que eu vejo que eles trazem para as empresas é a rapidez. Sim. Eles querem mais rápido, um feedback mais rápido, um retorno mais rápido. E também nem tudo pode ser tão rápido. Então eles também vão ter que aprender como? Mostrando o propósito para eles. Se eles souberem o propósito, eles vão ver que não pode ser tão rápido, né? E aí, muitas vezes, eles vão procurar uma outra questão, uma outra empresa, uma outra situação, mas eles vão com um objetivo positivo, não largando aquela empresa porque ela não é boa, mas porque simplesmente não encada a ele. E aquela empresa, então, ela cresce com essa energia de que quem entra vai bem. Sim, com certeza. É alinhar a expectativa, né? Coisa simples que eu vejo que falta. É alinhar a expectativa quando vai fazer uma entrevista com o candidato. É alinhar a expectativa quando ele entra. Olha, o que eu espero de você nos primeiros 3 meses? E alinhando essa expectativa no dia a dia. Falta muito isso, né? Os jovens, não só jovens, mas de uma forma geral, as pessoas chegam nas empresas e não tem muito alinhamento do que se espera dela, né? E aí ela não entrega, não performa, porque ninguém falou o que se espera dela, né? Então, esse alinhamento de expectativa é extremamente importante. Aquela nova forma de fazer gestão, de comando e controle, né? De manda e obedece, não funciona mais, né, Andréia? É um formato ultrapassado, que hoje a gente precisa liderar pelo exemplo. Então, um ponto muito importante que a gente precisa trabalhar com as lideranças é o autoconhecimento. Primeiro, liderar a si mesmo, para depois liderar os outros, né? Você percebe que esse autoconhecimento também faz a diferença no dia a dia? Com certeza, né? A pessoa, quando ela se autoconhece, ela consegue pôr limite de seu tempo, limite de horários, né? Limite do que eu posso fazer. Ela consegue também se colocar o que eu preciso aprender. Então, a gente tem que, muitas vezes, ensinar a pessoa a gestão do tempo dela, né? Como que ela também está se colocando para tudo, que ela tem que se oferecer menos ou mais. Tem pessoas que você precisa dizer, ofereça mais, deixe claro que você está aqui para contribuir. E outras, olha, não se coloque tanto assim, porque ninguém mais faz nada, né? Então, se você se coloca. Então, o autoconhecimento é o início do profissional, né? Com certeza. E aí, o autoconhecimento também, através dele, a gente consegue perceber também qual é o meu perfil de gestão, meu perfil de liderança, que é o que você falou. Eu sou mais centralizador? Eu sou menos? Né? Como que eu faço gestão da minha equipe? Porque através disso, né, ninguém é bom em tudo. Então, vai ter algumas questões que vai precisar trabalhar. Então, o autoconhecimento, ele é muito importante, porque assim a gente consegue definir, né, até que ponto eu consigo ir, até que ponto eu não consigo, onde eu sou boa, onde eu não sou.
né? E aí é papel nosso, enquanto consultores, colocar a pessoa certa no lugar certo, né? E com as lideranças também. Então, o líder, ele não é bom em tudo. Então, o que eu sou bom, que eu posso explorar, e o que eu ainda preciso desenvolver para eu ser um líder ainda melhor? Preciso ter mais paciência, eu preciso delegar mais, eu preciso delegar menos, né? Eu preciso confiar mais na minha equipe. Como que é minha forma de fazer gestão e como é minha equipe para que eu possa integrar isso, né, no dia a dia? Uma das coisas que eu vejo, que eu sempre busco, né, e estou procurando ensinar e demonstrar, é a sua presença. Porque às vezes as pessoas hoje também não querem estar presente, né? E quando você está presente, se entrega também, se é exemplo, você também proporciona que essas pessoas tenham a liberdade. Sim. Né? Então, quando você se demonstra, quando você se conhece, você como líder está mais aberto, essas pessoas também vão ter mais liberdade. Sim, sim. Isso é bem importante, estar aberto para a equipe, né, Andreia? Que, mais uma vez, tem a ver também com a escuta. A gente precisa ser acessível. Então, aquele líder distante também não tem espaço para ele, né? A gente precisa estar ali, liderar pelo exemplo. Então, não adianta falar, faça assim e não fazer, né? Não seguir a regra. Se está ali nas políticas internas, eu preciso cumprir primeiro para que as pessoas possam cumprir. Porque não adianta falar, e essas gerações novas, né, muito menos. Então, assim, não adianta falar, faça isso e eles vão seguir. Não, a gente precisa liderar pelo exemplo mesmo, no dia a dia, seguindo aquilo que a gente prega, né, para que as pessoas possam seguir, né, e ser também líderes que inspiram outras pessoas a quererem ser líderes, que foi um ponto que você tocou também bem importante. E hoje nós não temos tanto o que ensinar para as pessoas, porque o conhecimento ele está aberto a todos, né? Então as pessoas têm conhecimento nas redes sociais, no YouTube, no TikTok, e as pessoas buscam o conhecimento. Então muitas vezes elas já chegam na empresa sabendo, elas só precisam ser instruídas, você falou, entrar no propósito, ter uma estratégia, conhecer, porque aí elas se conhecendo, trazendo o conhecimento, as empresas estão até ganhando, porque hoje não tem muito o que ensinar, só adequar. Sim. Né? Inovar na sua empresa, no seu negócio, para que o seu cliente perceba essa diferença. Desde o produto, o atendimento, do financeiro, do administrativo, fazer a diferença para aquele cliente querer voltar. Porque a concorrência hoje, em todo negócio, ela é importante. Né? Só que a gente reclama dessa mão de obra, mas a gente esquece que eles vêm com bastante conhecimento. Com certeza, André, e explorar esse conhecimento, né? E além disso, instigar a querer buscar cada vez mais, né? Uma das coisas que eu prego muito, por onde eu passo, é esse aprendizado contínuo. O mercado, ele não tem espaço mais para quem está parado no tempo. Não tem. Então, se eu quero que a minha equipe estude, esteja sempre antenada, eu preciso estar, até para eu cobrar deles. Então, no dia a dia, é muito comum que a minha equipe veja eu sempre lendo um livro, eu sempre fazendo um curso, um treinamento, desenvolvendo habilidades que às vezes eu não tenho. E isso aí é tão natural que eles mesmos procuram também. Então, não adianta eu falar assim, olha, estude mais, mas eu não estudo. Então, se eles não me veem buscando cada vez mais, eles também não vão fazer, né? Outra questão que eu penso desse exemplo é que muitas vezes os líderes estão competindo com a equipe. Certo? Então, e muitas vezes hoje nós temos pessoas que sabem mais do que nós próprios, né? Assim, é o ideal, né, Andreia? Nós atraímos pessoas que sabem. E aí, na hora que você coloca essas pessoas na empresa, o líder compete com elas. Porque liderar não é saber mais do que ser liderado. Não é você buscar mais que o seu liderado, estar à frente, estar presente com ele, e muitas vezes ele sabe mais. Então, como usufruir desse conhecimento sem competir? Com certeza, Andreia, e isso é um ponto bem importante que também tem a ver com o ego, né? A gente precisa ter pessoas melhores, inclusive é o ideal que a gente tenha pessoas melhores. Como eu falei, a gente não é bom em tudo e não tem que saber tudo, mas dentro da sua expertise, a gente precisa dominar. E precisa ter pessoas também que dominem, né? Mas isso passa muito pelo ego, né? E assim, entender que a gente precisa de pessoas muito qualificadas, boas naquilo que faz, e que cada um tem seu papel. Então, ter o papel bem definido também é bem importante.
E é assim que a gente constrói cultura, né? É no dia a dia, nisso que a gente está falando, nessa troca, nessa inspiração, de trazer as pessoas para junto, para o jogo. E assim a gente constrói a cultura. Cultura não é aquilo que está pregado na parede, é aquilo que eu falo no dia do treinamento. É o que acontece, né? Peter Drucker já falava que a estratégia ela é consumida no café da manhã. É ali, no detalhe, é no café da manhã, é da porta para fora, é como que as pessoas, elas trabalham no dia a dia, quando eu não estou, né, quando o líder não está, e como que a gente constrói essa cultura. No dia a dia, o que que você tem percebido, assim, dessa questão da cultura, de como que as empresas têm se preocupado e desenvolvido essa cultura internamente? Eu penso que até o modo de você sorrir, quando você está trabalhando, você está bem-humorada? É muito claro pela área de a gente estar com atendimento, o sorriso é aquele óbvio que tem que ser dito todo dia. Você está sorrindo quando você está atendendo, mesmo no telefone, às vezes na escrita do WhatsApp, nas respostas ali, porque hoje nós temos robô para tudo. Então, as respostas estão muitas vezes robotizadas. E quando passa por um humano, você nem percebe. Porque ele está tão robotizado que não parece que saiu do robô para o humano. E muitas vezes, quando a gente quer falar com o humano, cadê o sorriso do humano? Cadê a alegria de estar fazendo aquilo ali? Que, como você falou, é a cultura de estar fazendo com prazer, a cultura de estar ali para atender, a cultura para estar ali colaborando. Né? Então, é aí que você percebe se tem essa cultura ou não. Sim, sim. A cultura é no dia a dia mesmo, né? E aí, às vezes, além de ser falado, né? Cadê o sorriso? É provocar esse sorriso também. É provocar a alegria de estar ali, né? O trabalho não precisa ser pesado, não precisa ser difícil, sofrido. A gente pode trazer leveza para o dia a dia. E trazer essa leveza faz a diferença, faz com que as pessoas queiram ficar, né, Andréia? Que é um ponto também bem importante da gente falar aqui, que é a retenção, né, dos talentos. Beleza, a gente tem uma vaga, tá difícil contratar, contratamos, e aí? A gente precisa cuidar de quem chega, cuidar de quem está, né? Então, a cultura também, ela perpassa por essa retenção, né? As pessoas querem ficar num ambiente legal de trabalhar. E se tiver um aqui que tá ruim, né? E aí a gente pode ver nas pesquisas que as pessoas pedem demissão, não é da empresa, é do líder. Então, se ele pede demissão do líder, ele vai procurar uma empresa onde o clima organizacional ele é melhor. E aí a gente precisa cuidar desse clima organizacional, que não é o que está pregado no papel, não é o que a gente fala no dia a dia, mas é o que se vive, para que as pessoas queiram ficar, para não ser esse enxuga-gelo que a gente tem visto aí, né? Muitas vezes as empresas pregam que você tem oportunidades. E quando surge uma oportunidade na empresa, eles nunca vê que quem está ali dentro está pronto. Porque às vezes não está pronto mesmo. Você também vai contratar um que não está pronto. E quem está ali dentro já conhece a cultura, já conhece a empresa. Se ele for um pouquinho treinado dentro do que ele precisa melhorar, você não tem que trocar. Aí você cria essa cultura real. Quando você entra uma pessoa e fala, eu cresci aqui. Sim. É difícil hoje, porque muito se muda por vários motivos. Mas se tiver um percentual bom na sua empresa, que cresceu ali dentro, aí a pessoa vê isso, ela vê, não é só falácia. Realmente, a pessoa entrou aqui numa função, teve a oportunidade, às vezes precisa estudar, não tem conhecimento, às vezes tem conhecimento, mas não expôs, que aí entra a escuta. Sim. Que às vezes tem uma pessoa ali do administrativo, que ela já estudou muito RH, ou uma pessoa da operação que já estudou também, e principalmente ela conhece os sistemas, os softwares, ela já está ali interagindo com todas as pessoas, e ela vai receber muito bem quem entra, porque ela cresceu. Então, essa cultura eu gosto muito, valorizar primeiro. Agora, não tem mesmo, aí todo mundo vai estar pronto para receber também, porque eles sabem, e é consenso que não está. Né? Então, mesmo que às vezes a pessoa não está tão pronta, olhar para ela e dizer, olha, hoje você não está pronta, mas você quer esse local, você quer essa função? Vamos então nos preparar para a próxima vez que você puder estar pronto? Sim. Isso é muito importante, André. Às vezes eu vejo que tem lá, né? Eu vou dar um exemplo de um vendedor muito bom. E aí o cara é muito bom, ele vende, bate todas as metas, é o melhor vendedor. E a empresa olha para esse vendedor e aí ele fala assim, tem uma vaga aqui de gerente, eu acho que eu vou promover esse vendedor. A gente tem duas vertentes, né? Uma é preparar essa pessoa para assumir
Porque se a gente jogar ela ali, o melhor vendedor pode não ser o melhor líder. Isso acontece muito. Muitas vezes. E aí, ao mesmo tempo também, se você não desenvolve essa pessoa e ele é um bom vendedor, e aí o mercado tem uma vaga de gerente lá fora, e aí ele tem, né, esse perfil e ele vai lá para outra empresa. Então, assim, a gente precisa preparar as pessoas para assumirem cargos de liderança internamente, porque no mercado é muito mais caro e mais difícil. Que é o que você disse, né? A pessoa já está ambientada com a empresa, ela já sabe o que se espera dela, ela já conhece o sistema, cultura e tudo mais. Então, se ela está preparada, né? E a gente precisa preparar antes, né? Ou vai surgir uma vaga, começa a desenvolver, mas não jogue a pessoa lá, porque eu vejo isso, porque senão você perde duas pessoas, o vendedor bom e o líder que não vai conseguir desenvolver. E o contrário também acontece. Se a gente não dá oportunidade a esse vendedor para que ele possa assumir essa cadeira, ele em algum momento ele vai sair da empresa. Porque ele entende assim, tem uma vaga, mas não me deram a oportunidade, eu vou buscar essa oportunidade lá fora. Por isso que eu penso que como gestor nós temos que ser criativos. Eu digo muito hoje que é pensar fora da caixa, sim. Porque às vezes não tem o cargo pronto para aquela pessoa. Você às vezes precisa mudar o cargo. Você precisa mudar, porque você não pode mudar as pessoas, você pode instruir as pessoas, mostrar para elas um cenário diferente, mas nós podemos mudar a estrutura, nós não precisamos ficar tão engessados. Nós já temos leis engessadas, né? Nós temos aí a CLT, mesmo o PJ, as empresas que trabalham com terceirização, é engessado muitas vezes. Aí nós também ficamos engessados como líderes, como gestores, porque não pensamos diferente. Às vezes aquele vendedor, como você deu o exemplo, ele não vai ser um bom líder ali, um responsável total, mas ele talvez possa assumir no começo uma pequena área, uma pequena liderança, ou então mudar o cargo, não ser mais muda, não é mais gestor, não é mais líder, sabe, célula, grupos, muda. Nós temos que estar aberto a mudar. Sim. Porque eles estão vindo com mudança. Então a empresa, como pode mudar? Como pode inovar? Como pode pensar um cargo, um nome diferente, né? Eu vejo que tem pessoas inovando até tem o CBO, tem as regras, mas mudamos o nome. Sim. Fazemos diferente. Sim. Aí nós vamos conseguir, nesse momento, adaptar a empresa à estratégia e ao propósito com esses funcionários que estão dentro. Sim, e é mapear, né, essas expertises, as habilidades, né, naturais e desenvolver, porque às vezes não vai ter a vaga de gerente agora, mas a gente sabe que a empresa está crescendo, vamos desenvolver, por isso que é tão importante também, né, o plano de desenvolvimento individual, o PDI, que é uma ferramenta extremamente importante que nós, profissionais de RH, utilizamos muito, porque é ali que a gente consegue entender, né, as habilidades, as competências técnicas, comportamentais e traçar um plano para que essa pessoa possa desenvolver e no futuro assumir. Porque do dia para a noite não dá para fazer isso, né? Então, ir desenvolvendo essas pessoas, isso é retenção. Uhum. Isso é ser efetivo na retenção das pessoas. Então, é extremamente importante a gente criar esse plano, né? Ter mapeado tudo isso, conhecer a equipe e desenvolver essa equipe também dentro das organizações. O mundo não vai desacelerar. Agora, a gente precisa acompanhar essas mudanças, não é mesmo, Andréia? O que você tem visto dentro do dia a dia das empresas, como consultora, que as empresas têm adotado e que você também tem levado para superar, né, esse momento, esse apagão de mão de obra e esses desafios, né, no dia a dia? Então, muitas vezes eu digo que as empresas, o mundo não vai desacelerar, mas nas empresas nós precisamos desacelerar um pouco. Porque as pessoas precisam pensar nelas. Elas precisam, para poder acelerar, precisamos pôr o pé no chão. Então, assim, o que é a nossa empresa? Né? Onde nós queremos chegar? A velha pergunta do óbvio. Então, para que nós, empresas, estamos aqui, empresários? O que é o nosso propósito? Qual que é o nosso cliente ideal? Quando essa pessoa chegar, ela vai estar bem instruída se nós estivermos instruídos. Então, a primeira é, nós, empresários, temos que responder as perguntas primeiro. E aí trazer essas pessoas para colaborar com a estrutura, com a cultura. Muitas vezes nós estamos trazendo a pessoa e perguntando, o que você quer fazer? Né? Como você quer fazer? E a pessoa chegou ali, né? Eu vejo muito isso para contratar um gerente. Né? E fazer a empresa como o gerente pensa, ele pode colaborar com a empresa, mas senão ele muda toda uma estratégia e perde tudo. Então, como a empresa faz? Onde ela quer chegar? Quais são os procedimentos? Né? Nós temos que saber...
aquele óbvio de dizer também para o funcionário que tem que atender o telefone, se tiver telefone, se ele trabalha com o sistema, ele tem que ter um prazo, né, Karine, para estar sendo cobrado, né? Às vezes a pessoa, nosso caso mesmo, a pessoa entra para ontem, porque a necessidade está ali, a pessoa entra, ela não tem nem tempo para ser treinada, ela já é jogada no atendimento, jogada na produção, e aí traz todo o retrabalho, o custo. Né? Então, como que as empresas se preparam para esse funcionário? Né? Às vezes, muitas vezes o RH vai lá, contrata, busca a pessoa, ela tem aquela capacidade, mas a empresa realmente não está preparada. A empresa que eu digo é a sua administração, a sua gestão, como que o que ela vai fazer com os recursos que ela tem, além de pessoas. Né? As pessoas querem saber para onde vai o dinheiro, as pessoas querem saber para onde que vai o produto, o lixo. As pessoas querem colaborar com o planeta. Ela que chega na sala de trabalho, ela não quer jogar o lixo misturado. Então, assim, como que nós preparamos como nós somos. É realmente olhar para dentro, o empresário. E ele vai falar muito bem depois, se ele tiver também o autoconhecimento dele. Então, antes de trazer essa liderança, esses funcionários, eu chego na empresa e pergunto, o que nós somos? O que essa empresa quer ser? O que nós vamos... Aí nós vamos atrair para o RH buscar as pessoas certas, né? A empresa joga lixo na natureza, o funcionário já não quer nem trabalhar com lixo na natureza. Então, como a empresa pode, esse acelerado do mercado, parar e olhar para dentro? Precisa parar. E não vai desacelerar, como diz você, né? Então, aí, quando a gente tem que acelerar, que correr, nós estamos preparados. Porque muitas vezes nós estamos jogando as pessoas na corrida, passando o bastão, e não é uma culpa de ninguém, é um momento. Então, o que eu digo é desacelere. Olhe para dentro, continue atendendo, continue fazendo, produzindo. Mas se você não parar e desacelerar como empresa e pensar como empresário do momento, da natureza, nos recursos, de ser honesto. Muitas vezes os funcionários só querem que as empresas sejam honestas. Eu não quero trabalhar numa empresa que é desonesta com o cliente. Sim. E muitas vezes a gente está pedindo para os funcionários, não é ser desonesto, mas não seja tão claro, não seja tão óbvio. Com as empresas de serviço que eu trabalho mais, né, e que hoje toda empresa olha para a área de serviço, porque os produtos são muito commodities, né, são muito iguais. Então, como que a gente pode formatar esse serviço? Né? E nós trabalhamos com procedimento operacional padrão. Como eu devo atender? É uma coisa bem óbvia, como atender no terceiro toque o telefone, não deixar o cliente esperando, conhecer o caminho do cliente na empresa. Aquele que você atrai, estamos atraindo certo cliente para o produto que eu estou oferecendo. Depois que eu atraí, ele chegou na empresa, como eu vou prestar esse serviço? E depois que ele sai, também ele vai sair satisfeito. Hoje, as pessoas estão reclamando nas redes sociais. Elas não estão mais só indo lá depois de muito tempo. Às vezes elas estão no momento do serviço e estão reclamando, porque dentro não estão ouvindo. Porque a empresa, às vezes, não está ensinando as pessoas a ouvir também o cliente. Então, elas vão para redes sociais, você tem um trabalho, um custo para atrair esse cliente de novo. Então, como fazer estratégia para que essa empresa, esse funcionário, que também hoje está mudando, que tá querendo ser instruído, precisa estar engajado, para esse cliente que já mudou, porque se o nosso funcionário mudou, porque eles também são nossos clientes. Sim. Eles são clientes de outras empresas, eles têm conhecimento, eles reclamam das outras empresas. Então, como nós vamos atender esse cliente que reclama no começo, no meio, no fim, né? Então, o procedimento operacional padrão é umas coisas que a gente faz. A gente precisa ter orçamento nas empresas. Uma das coisas que eu falo assim, o RH tem norte, porque, claro que todo mundo quer ganhar mais. Os salários são atração, certo? Porém, se a empresa não estiver tendo um lucro, não estiver tendo um indicador que eu digo na gestão, quanto é a minha folha? Quanto ela pode ser? Quanto é o meu lucro? Será também que eu tenho que ter um lucro tão abusivo ou um lucro menor? Como que eu posso? Porque existe um investimento do empresário. Existe um investimento e tem que ter um retorno. Sim. Senão não vai ter o funcionário, não vai ter o colaborador, o terceirizado, né? Então, como que está esse orçamento? Como que estão os nossos indicadores de gestão? Como que está o percentual da folha, o percentual de treinamento? Tem, às vezes, orçamentos que têm previsto o treinamento e não estão gastando, não estão investindo. Então, o RH, olha, você tem esse orçamento para fazer. Como você também pode sair fora da caixa e fazer melhor com esse valor?
Sim. Né? Como você falou, escutar o funcionário, que muitas vezes nós estamos entregando coisas que não, eles nem querem, né? Então, vamos fazer melhor com o que nós temos. E o mercado hoje dita muito, né? Dita preço, dita procura, dita o serviço. Então, essa estratégia junto. Então, vamos formatar e olhar para a empresa. Sim. E vamos ensinar esse funcionário, vamos mostrar para ele que ele também precisa olhar. Que ele precisa estar colaborando com isso também. E ele quer. Sim, ele quer saber quanto que a empresa está lucrando. Sim. Né? Ele quer saber como ele pode colaborar com esse resultado. Sim. Que aí vamos ter investidor, funcionário, empresa e cliente feliz. Sim, sim. E muito alinhado, né? Sabendo o que se espera dele. Eu vejo isso muito também, Andréia. As pessoas, elas buscam transparência. E aí, quando você não tem meta, né, ali, uma meta clara, quando você não mostra os resultados, porque às vezes eu vejo as empresas também muito preocupadas, o que o colaborador vai pensar com o resultado, porque, gente, se ele não souber exatamente o que se espera dele, qual é a meta, né, clara, o que ele vendeu, né, o que a empresa lucrou, que é o que você disse, ele vai chegar e falar, não tá muito claro para mim, e aí ele não vai correr atrás. Então, ter essa transparência é extremamente importante. Um ponto que você falou sobre o POP, né, os procedimentos operacionais padrão, o óbvio precisa ser dito. Então, assim, atender o telefone no terceiro toque precisa ser dito. Não é o que é óbvio para mim, né? Talvez o que é óbvio para mim não é óbvio para você e tá tudo certo, mas precisa ser dito. Quando a gente tem processos, né? E aí tudo isso que você falou se resume a processos. E aí é nosso papel enquanto consultor também ver se esse processo tá linear, se tá acontecendo, né? E a gente precisa ter esse cuidado, que às vezes o empresário, né, o gestor, ele não tem nem tempo para poder olhar para isso. Então, por isso, o papel tão importante do consultor, quando vem alguém de fora, que tem um olhar mais sistêmico da coisa, né, que é imparcial, porque às vezes também a gente vê aí, né, uma certa parcialidade ali. Então, o nosso papel ele é muito importante para identificar isso. Onde estão os gaps? O que precisa ser melhorado? Onde que a gente pode focar? Né? E é trocar o pneu do carro, com o carro andando, né? Porque ele não vai parar. Às vezes desacelerar um pouquinho para trocar o pneu, mas é o carro andando ali seguindo, né? Então a gente precisa ter esse olhar para dentro mesmo, que é isso que faz a diferença. E a empresa nenhuma é igual a outra, né? Então nós enquanto consultores, a gente chega e aí nós atendemos aqui empresas de diversos segmentos e porte e tudo mais. Cada empresa é única, cada tipo de projeto é único. Por isso nosso papel, né, tão importante de identificar essas demandas quando a gente faz um diagnóstico, quando a gente entende o que é os gaps da empresa, para que a gente possa construir juntos esse caminho, que é tão importante, né? Você comentou, né? Trocar o pneu andando. Isso é bem importante, porque quando a pessoa está só apagando incêndio, porque às vezes o líder tem que apagar um incêndio, né? Tá tendo um projeto mal feito, uma esteira produzindo mal, tem que chegar a hora ali e parar. Mas quando ele fica só trabalhando no que está dando errado, ele não tem tempo para instruir. E aí ele fica só nesse apagar incêndio. Uma coisa que eu gosto de falar, que tem que pensar fora da caixa, é no empreendedorismo dentro das empresas. Hoje, as pessoas são meio empreendedoras. E muitas vezes nós queremos que todo mundo seja empreendedor fora das empresas. E será que nós não podemos ter empreendedores dentro da empresa, né? As pessoas estão ali, elas querem empreender. Em que sentido? De também dar ideias, colaborar, empreender no sentido de fazer diferente, Sim. de empreender com recursos das empresas. Sim. Olha a oportunidade que nós temos. Então, talvez mostrar essa visão para quem está entrando, né? Sim. Sem briga, né? Sem disputa, mas ele também empreender ali. A pessoa pode hoje crescer e pensar que dentro da empresa, sim, ela pode fazer diferente. Sim, né? Sim. Mas será que como empresa, qual o norte que nós temos para isso? Quando nós estamos dentro da empresa, o funcionário olha para isso. Se ele falar que vai empreender, a gente já está com medo dele. Sim, né? Vai ser meu concorrente. Vai ser concorrente. Sim. E muitas vezes, quantas empresas surgiram desse empreendedorismo? Sim, né? sim. E a pessoa que é empreendedora, uma hora ela vai sair para fazer o seu negócio. Mas enquanto isso, ela faz muito pelas empresas. Sim, sim. Então, se as empresas puderem aprender com isso, como você falou, vendo indicadores, falando óbvio, sabendo onde eu estou indo, ela consegue aproveitar muito dessas pessoas.
Sim, sim. Aproveitar o que elas têm de melhor, né, Andreia? Enquanto ela está aqui. Eu vejo também que tem empresários, né, que pensam assim, mas se eu treinar essa pessoa, ela ficar tão boa, daqui a pouco ela vai para o concorrente, ou ela vai empreender e vai ser meu concorrente. Pior é se ela ficar na empresa sem treinamento, sem desenvolver, né? Então, o tempo que ela tiver ali, explorar o que ela tem de melhor. Não é todo mundo que nasceu para empreender, graças a Deus, né? Mas cada um, e principalmente dessas novas gerações, que eles já gostam muito mais, né, de empreender, é aproveitar as características, né? Então, assim, a criatividade, a inovação que a pessoa tem de melhor. Essa geração, ela é muito boa com tecnologia, para criar, para rede social. Então, vamos aproveitar, e eles adoram quando a gente faz isso, né? Então, vamos aproveitar o que cada um tem de melhor, as suas habilidades naturais, né? E aí a gente tem ferramentas para isso, né, dentro do RH, para identificar as potencialidades, para identificar o que precisa ser melhorado, e muito nesse sentido, né, de explorar o que tem de melhor, de desenvolver essas pessoas internamente, porque quando a gente perde um profissional chave, para buscar no mercado não é fácil. E na maioria das vezes a gente não vai encontrar. E aí começa tudo de novo, né? De ter que trabalhar com essa pessoa e desenvolver. Então, quanto mais a gente puder fazer isso internamente, melhor. Essa função de pensar fora da caixa, ela é interessante, mas você tem que ter a caixa. Né? Então, eu volto sempre nesse ponto de que falar o óbvio, mostrar qual é a nossa caixa aqui, como é que a gente faz, como a gente contrata. Porque aí você chega para essa empresa, você pode colaborar. Como vou pensar fora da caixa se eu não tenho nem sei como essa empresa faz, né? Nem sei como faz. Sim. Então, olha para o mercado, vê como outros estão fazendo, né? Não só como a empresa faz. Né? Então, você tem que olhar para a empresa que você trabalha e para outros. E muitas vezes, quando a pessoa olha para outra empresa, aquela questão da grama do vizinho sempre ser melhor, também está acontecendo no mercado de trabalho. Sim. Eles vão e eles acabam voltando. Sim. Porque os próprios colaboradores também estão decepcionando, né? Sim. Estão procurando empresa, sim, vão para lá, vão para cá. E aí, quando eles voltam, eles viram aquele valor. E aí nós temos várias questões hoje, né? Não aceitar de volta quem saiu. Não contratar pessoas que mudaram muito de empresas. Sim. Então, vamos pensar um pouquinho, né? Não tem verdades nisso. Sim. Né? Tem uma máxima que todo mundo fala do RH e às vezes eu uso essa questão, né? Você pode até me corrigir aqui agora. Contrata rápido, contrata devagar e demite rápido. Sim, sim. Hoje eu falo, pensa fora da caixa, porque só o mercado está difícil. Sim. Se você for demitir rápido, não é legal. Então, sim, assim, pense bem para demitir. Porque muitas vezes é a própria empresa que está errando com o colaborador. Sim. Então, olhe para ele, veja, pense antes de demitir. E tem que contratar rápido. Não tem mais como ter muito tempo para contratar. Então, você tem que estar muito com os processos prontos para a contratação. Sim. Porque a contratação tem que ser rápida. Então, rapidamente você vai ter que olhar para o mercado e detectar um colaborador. E pensa bem para demitir. Sim. Não sei se estou falando fora da caixa. É exatamente isso, Andreia. Olha só, esse era um termo que a gente usava muito, né? E o mercado mudou e a gente vai precisar mudar também o termo, né? Hoje, a gente precisa, claro, ter um cuidado para contratar, e aí é nesse sentido que fala assim, né? Demore para contratar, né? E demita rápido. Muito nesse sentido, mas hoje o mercado mudou tanto que a gente precisa repensar sobre isso, né? A demissão, ela não pode ser uma surpresa. Isso é fato. A gente precisa falar isso muito com as lideranças. A pessoa precisa saber por que ela está sendo demitida. Precisa ter dado 1, 2, 3, 4, 5 feedbacks se for necessário, mas a pessoa precisa saber por que ela está sendo demitida. Antes, não é no dia. Porque no dia a gente só faz o desligamento, mas precisa ter falado para essa pessoa o que ela precisa ser, o que ela precisa melhorar, o que a empresa espera dela, falar de novo, dar feedback de novo. E aí tentou, não deu? Beleza, vamos desligar. Mas não pode ser uma surpresa. O que eu vejo não tem esse alinhamento prévio, não tem esse feedback, a pessoa não sabe o que espera dela, ela não sabe que ela não está indo bem, e aí do nada, né, que não é do nada, mas a impressão que a pessoa tem é que do nada ela foi desligada. E isso não pode acontecer. A gente precisa tentar primeiro com essas pessoas, para depois desligar, né? Sim. Eu costumo dizer que nós temos uma CLT, né?
e tem o período de experiência. O período de experiência, a própria palavra já diz, ela é uma experiência para os dois lados. A pessoa está experimentando a empresa e você está experimentando a pessoa, né? Então, nessa hora, você tem que dar bastante atenção para essa pessoa. E ao mesmo tempo, dar bastante feedback. Se tiver que dar todo dia um feedback para aquela pessoa, ela pode ser recuperada, né? Recuperada no sentido de ajustar a nossa demanda. Ajustar, porque ela pode e trazer o feedback dela, né? Porque muitas vezes o líder quer falar, para ele feedback é só falar, e ele não escuta. Mas quando você dá um feedback, você pode estar ouvindo daquele próprio funcionário uma melhora e chegar com surpresa. O que acontece é joga as pessoas para trabalhar, na hora que acaba a experiência, não tem mais outra pessoa, fica aquela pessoa, daqui 15 dias o líder percebe. Mas não foi que o líder percebeu, é que antes não estava olhando. Né? Então, vamos usar o período de experiência, vamos fazer, igual você falou, dar os feedbacks. Se a pessoa terminar o período de experiência, ela vai saber certinho que ela já nem estaria. Né? Ela não seria mesmo ali. E quando passou o período de experiência, ter um planejamento. Então, quando essa pessoa entrar, crie, gente, um cronograma simples do que se espera dela, o que ela vai fazer no primeiro mês, o que ela vai fazer no segundo, o que ela vai fazer no terceiro. Deu ali, né, os 45 dias, faz um feedback com a pessoa, alinha com ela o que ela fez, o que precisa melhorar, né? Depois, antes do período de experiência terminar, fale novamente. E aí, dê oportunidade para essa pessoa desenvolver, porque é o que a gente falou de alinhamento de expectativa. Às vezes, a pessoa não sabe o que se espera dela, ela entrega achando que está indo bem, não está, não é o que a empresa espera. O contrário também acontece, a pessoa cria uma expectativa enorme na empresa e chega lá, não é aquilo, e aí frustra. Então vamos alinhar, deixar tudo muito alinhado, porque é isso que vai fazer com que esse profissional ele performe-se melhor, que ele tenha esse tempo de rampagem mais rápida, que ele consegue performar mais rápido. Esse alinhamento é extremamente importante. Andréia, esse apagão de mão de obra, ele também é uma oportunidade, né, da gente rever processos, rever a forma de fazer gestão, rever o papel do RH, né, que é tão importante dentro das empresas, seja de qualquer segmento, seja de qualquer porte. Eu falo que desde que eu comecei a empreender, quando eu contratei a primeira pessoa, eu já criei uma cultura, né, eu já comecei a estruturar essa cultura dentro da minha consultoria. Então é importante também a gente trazer essa oportunidade, né, que esse momento de transformação, de mudança, traz para as organizações também, né? Eu vejo muita oportunidade também, Karine, dessa aproximação, desse alinhamento do RH com a gestão. Como que o RH realmente colabora com a gestão? Antes eu falei do indicador, que são números. E agora, e no propósito? Né? Então, como que o RH pode se aproximar mais da gestão hoje? Né? Como que nós gestores, tanto de RH como de outras áreas, e como RH olhando para a gestão, como que vocês de RH, que vocês, né, trazem esse olhar para as pessoas, né? Só olham as pessoas. Mas hoje em dia não cabe mais um RH olhando só para agradar pessoas. O RH hoje ele é muito estratégico para uma gestão. Então, se tivermos alinhados, vai contratar melhor, não vai a empresa o funcionário não vai decepcionar quando chegar na empresa, porque o RH conhece a empresa, conhece o dono, conhece a cultura, não criou uma cultura bonitinha no papel. A contratação não está pela cultura da parede, está pela cultura verdadeira. Então, esse alinhamento hoje eu vejo muita oportunidade de crescimento. Como melhorar isso? Mesmo que a empresa é pequena, como que um gestor pode contratar ou terceirizar uma RH? Né? Se ele não pode pagar para ser tanto entrevista, como ele pode terceirizar? Como ele pode ser, às vezes, ele pode ser orientado, ele pode aprender mais desse RH, porque se ele decidir, vamos dizer que não vai ter o RH, se ele decidir contratar ele mesmo, entrevistar, o RH pode treinar esse gestor. Sim. Né? Muitos gestores precisam olhar para o RH com outros olhos, e o RH olhar para a gestão e para o resultado. Então, eu creio que tem muita oportunidade, sim, né, para a gente estar fazendo uma gestão bem mais estratégica.
Sim, com certeza. O papel do RH, ele é muito estratégico, seja ele interno ou externo, né? Seja ele com um profissional ali dentro no dia a dia, seja uma consultoria externa. Ele saiu, né, desse formato de só cuidar das pessoas, né, de fazer o café, o aniversário do mês, né? Isso não é papel do RH. O papel do RH é ser estratégico, é estar na estratégia do negócio, é sentar na mesa na hora de fazer um planejamento estratégico, de entender do negócio, para que ele possa desenvolver projetos internos, para que ele consiga fazer essa gestão e estar de mãos dadas mesmo com a gestão, né? Porque é um papel múltiplo, porque o RH ele não pode ficar ali só atrás da mesa, organizando festinhas e comemorações, ele precisa fazer parte da estratégia, saber onde a empresa quer chegar, para que ele possa contratar certo, desenvolver projetos que realmente vai engajar essa equipe para fazer tudo isso que a gente está falando, né? Isso pode ser internamente ou pode ser através de uma consultoria, né? Que no caso é o trabalho que nós fazemos na RH Solucionar. Então é extremamente importante dar as mãos e ser unidos, né? Ninguém faz gestão sozinho. O RH não faz gestão sozinha, né? O gestor também não faz. A gente precisa unir forças. Por isso que eu acredito muito nesse formato, né? De todo mundo se ajudar, da gente entender do negócio, entender das políticas do RH, então, né? Alguém precisa fazer esse papel. Pode ser o gestor, pode ser o dono da empresa, pode ser, né, um RH interno ou pode ser um consultor, mas alguém precisa estar à frente disso. Precisa desenvolver projetos internos de cultura, de engajamento, de retenção, para que a gente possa passar por essa mudança, né, por essa transformação que a gente está passando, que é o que você também falou lá atrás, né, que a tecnologia está muito avançada, mas o papel do humano ainda existe e vai existir, né? A gente precisa ser cada vez mais humano, cada vez com atendimento mais humanizado, pensar nas pessoas, mas não esquecer da estratégia. Porque não é só, né, como você disse, salário. Não é só salário que faz as pessoas ficarem. Tem várias outras coisas por trás, né? Muito delas, a cultura, o que a gente prega no dia a dia, como que as pessoas vivenciam isso e o que é o papel de cada um no negócio. Isso é muito, muito importante. O propósito, a estratégia e as pessoas, né? Então, o líder hoje, ele tem que estar primeiro, olhando todo dia qual é o propósito da empresa. Depois, todo dia, como é que é a minha estratégia para esse propósito? E como que as pessoas estão dentro dessa estratégia e dentro desse propósito? Porque a tecnologia, por exemplo, ela vai também estar alinhada ao propósito e à estratégia. E a tecnologia ela é um método, a tecnologia é um caminho, mas as pessoas que eu estou trazendo hoje está alinhada com esse propósito, com essa estratégia, até para a tecnologia que eu tenho, né? Ou eu vou ter que treinar essas pessoas para a tecnologia, ou qual tecnologia que eu vou trazer. Então, alinhar a tecnologia, as pessoas, o propósito, para atingir os objetivos da empresa. Sim, sim. E na indústria eu tenho visto muito esse movimento, né? Com a escassez de mão de obra e as mudanças, né? E a tecnologia, as empresas têm buscado muita tecnologia para onde pode ser tecnologia, né? Para desenvolver ali. Mas o papel do humano, ele sempre vai existir. Até para poder colocar as pessoas certas, né, no lugar certo. Então, a automação ela é importante. Então, automatizar tudo que pode, mas colocar também as pessoas certas no lugar certo é o que vai dar resultado, é o caminho que a gente precisa seguir. Essa é a oportunidade, né, Karine, para todos. Para quem está entrando no mercado de trabalho, olhar para o mercado de trabalho hoje já assim, para as empresas que estão no mercado de trabalho, como elas podem se adaptar, como elas podem mudar, inovar, criar novas estratégias e produzir mais e ter um futuro melhor, né? E acreditar, né? Para não ser tão pessimista, né? De que então não vai ter mais colaborador, que não vai ter mais empresa. Nós precisamos de olhar com mais propósito, estratégia de pessoas, com mais otimismo. Sim, com certeza, Andréia. Esse é o caminho, né? A gente precisa construir esse caminho juntos para passar por esse momento de transformação. Estamos caminhando para o final do nosso podcast. Andréia, eu quero te agradecer por esse bate-papo aqui comigo, por trazer tantas ideias, né? E trazer um pouquinho da sua vivência também. Obrigada, Karine, também por estar aqui, né? Esse convite foi especial. Eu sinto lisonjeada. E nós podemos falar sempre desse assunto, porque é um assunto que me interessa muito. Eu também sou muito grata por estar podendo falar para as pessoas, né, sobre isso, me colocando, trazendo essa visão que é minha,
que é o meu jeito de estar liderando, estar na gestão do dia a dia, e ouvir alguém do RH, que eu amo também essa área, né, que a gente pode, realmente eu acredito estar junto. Eu acredito que liderar é unir a estratégia, as pessoas e o propósito da empresa, e eu busco isso todo dia. Então, acho que a gente pode estar crescendo nisso e podemos estar levando isso para as empresas, né? Nós podemos estar alinhando e, como consultoras das duas áreas, nós estamos levando, fazendo sentido para as empresas no dia a dia. Então, se esse conteúdo... Se esse conteúdo fez sentido para você, acompanhe o nosso trabalho através das nossas redes sociais, @KarineMelo RH, e o seu, Andréia? @AndréaVL Mendes. Por aqui nós vamos continuar bate-papos como esses, né? Receber outras pessoas também. Esse é um canal importante para a gente trazer essas discussões. Então, se fez sentido para você, acompanhe o nosso trabalho. Obrigada, Andréia, mais uma vez. Até a próxima, pessoal. Até.